Fazer uma oração para a gente começar. E aí dar continuidade aqui à parte 3 do nosso estudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque eu sei que até o desejo de estar aqui é o Senhor quem coloca em nós. Então nos dirige durante essa manhã. Nos dirige em tudo que nós formos fazer, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre criando nossos filhos. Hoje é o estudo de número 3. No primeiro dia, ou no primeiro estudo, eu trouxe uma introdução sobre o tema, tratando principalmente, falando da questão da responsabilidade dos pais de cuidar dos seus filhos. Em seguida, no estudo número 2, trazendo várias questões bíblicas e várias aplicações de como isso aconteceria, eu falei sobre a importância de dedicar tempo aos nossos filhos, né? Que eles não podem ser órfãos de pais vivos. E hoje, nesse terceiro momento, nesse terceiro encontro, eu gostaria de fazer umas reflexões baseadas no Salmo 127. Se você puder abrir aí o Salmo 127. Salmo 127. Esse salmo é um salmo de Salomão. E ele fala sobre depender de Deus, né? Mas eu vou ler especificamente aqui a partir do versículo 3, tá bom? A partir do versículo 3, Salmo 127, diz assim, ó: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, esse salmo, que é um salmo de Salomão, é um salmo que fala um pouco sobre a dependência do Senhor. Ele começa falando, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir, se o Senhor não vigiar, ele vai falando sobre que tudo que nós fazemos sem o Senhor não é nada. E ele chega aqui no versículo 3 e ele traz falando sobre filhos. E no versículo 3 ele fala que os filhos são herança do Senhor. E ele também traz que o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, ele está dizendo que os filhos são herança e são galardão. Ele está falando da bênção que é ter filhos, né? É claro que eu não descarto que nós estamos aqui diante de uma sociedade em que o filho ajudava no mantimento da casa, que era bom ter filhos. Nós estamos aqui diante de uma sociedade que ter muitos filhos era estar melhor preparado para a guerra, porque eles estariam prontos para lutar, né, para trabalhar, para cuidar da terra. O contexto dessa passagem é mais nesse sentido. Mas eu quero tirar o princípio que está nesse texto, né? Primeiro, dele dizer que os filhos são herança e são galardão, né? Falando da importância que os filhos são para uma família, a importância que os filhos são para uma casa. Mas aí ele continua no versículo 4 dizendo assim, ó: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aí eu gostaria de exatamente ver o que será que o Salomão estaria dizendo sobre os filhos como flecha. E trabalhar a partir desse conceito, os filhos como flecha. Para complementar, eu vou ler depois Isaías também 49:2, que ele também traz essa alegoria dos filhos como flechas.
E o que seriam as flechas para a época em que esse texto foi escrito? A flecha é um instrumento utilizado pelo guerreiro, né, especificamente aqueles que trabalham como arqueiros. Os arqueiros é que utilizavam as flechas. As flechas eram desenvolvidas nas batalhas, elas eram muito utilizadas nas batalhas, as flechas. Eles não tinham o desenvolvimento da pólvora e da arma que nós temos hoje de fogo, né? Então, a luta se dava muito de maneira corporal, utilizando espadas e utilizando flechas. Eram maneiras que eles utilizavam para a luta. A espada na luta corpo a corpo e a flecha quando a gente estava mais distante. E as civilizações treinavam pessoas para isso, eles treinavam e trabalhavam nesse sentido. E nesta visão de filhos como flechas, vou ler logo o texto de Isaías também aqui, ó, Isaías 49:2, que aí a gente pensa logo em tudo a respeito disto. Ele vai falar assim, Isaías 49:2: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então ele fala aqui de uma flecha polida e que guardou na aljava. Os filhos como flecha, se eu for tentar trazer essa visão e trazer essa comparação, eu tento resgatar então o que se faziam com essas flechas, como se trabalhava com essas flechas e como essas flechas eram importantes. E a primeira questão que eu trago para os irmãos, dos filhos como flecha, é que as flechas, elas eram guardadas pelo arqueiro. Não tinha assim uma pessoa que carregava as flechas e o outro que usava o arco para usar as flechas. O arqueiro, normalmente, como ele usa o termo aqui, né, aljava, que é exatamente uma espécie de bolsa, onde ele guarda as flechas. Nos filmes a gente vê, né, o guerreiro com o arco, e ele tira a flecha assim de trás das costas, e ele usa no arco, né, fazendo esse movimento. Então, assim, o guerreiro, ele era responsável por guardar as suas flechas. Então, eu vou dar os meus tiros de flecha, mas eu que guardo as minhas flechas. As minhas flechas, elas estão comigo. Eu as carrego nas minhas costas. E o que eu quero dizer com isso, então? Os nossos filhos, como flecha, eu preciso entender que durante certo ponto da vida, nós precisamos carregar os nossos filhos. A mãe começa carregando o filho, né, no ventre, logo após a concepção, e ela carrega ali durante 9 meses o filho. Mas os pais, eles precisam carregar os seus filhos. O ser humano é um dos animais que precisa ser instruído para conseguir viver. Alguns animais, os seus pais dão a luz a eles num campo e eles saem e sobrevivem, não é? Nós, humanos, não. Nós, quando somos concebidos, nós precisamos ser instruídos para que a gente consiga sobreviver, senão a gente não consegue. Daí, por exemplo, o estudo escolarizado, né? O estudo formal, onde nós transmitimos de uma geração para outra os conhecimentos que nós adquirimos ao longo dos anos. Daí, para uma criança recém-nascida, se ela for colocada em cima de um formigueiro, ela vai ficar ali até morrer. Ela não tem habilidade de sair dali. Diferente de outros animais, que eles já nascem com essa habilidade. Então, os nossos filhos, como flecha, nós precisamos entender que nós precisamos carregá-los, que é a responsabilidade dos pais carregar os seus filhos,
que é responsabilidade dos pais levá-los, eles podem até se constituir um peso durante uma parte ou boa parte da nossa vida, mas os nossos filhos, como flechas, precisam ser carregados pelos pais. Os pais precisam dar o suporte. Tem pais que não dá suporte nenhum para o seu filho, né? Só pensa em si, ou nos seus benefícios, ou na sua comodidade, e não pensa nos filhos. E aí trazem, não, porque filho vai embora. A gente faz tudo pelo filho, ele vai embora. E vai mesmo, esse é o processo. Realmente ele ir embora. Mas ter a vida dele, né? Ele tem que ter a vida dele, mas os pais precisam sim, durante um período que é fundamental para a vida deles, carregar os seus filhos e passar a eles ensinamentos que lhes são importantes, ensinamentos que vão ser fundamentais para a sua vida. Além disso, da responsabilidade, olhando filhos como flechas, né? Eu carrego as minhas flechas, então eu carrego meu filho, né? As flechas, elas precisam e elas precisavam ser preparadas. Não existia assim, gente, eu vou ao mercado e vou dizer, quero 35 flechas. Não, cada arqueiro preparava a sua flecha. Não, e cada a leitura que eu fiz de Isaías dizia aqui, flechas polidas, né? Aqui nós não temos tanta experiência com flechas. E no mundo praticamente, porque as flechas viraram praticamente só para jogos, né? Mas aqui no Acre, por exemplo, nós utilizamos o que a gente chama de baladeira, né? Tem lugar que fala estilingue e tal, né? E quando eu era mais jovem, quando a lei permitia, né, matar calango, matar, né, outras coisas, que agora não é mais assim, nós preparávamos as munições que a gente ia usar na baladeira. Então, por exemplo, às vezes a gente passava dias preparando, tinha que pegar a pedrinha com pissarra, e a gente jogava água, fazia ela deixando bem redondinha, colocava no sol para secar, para depois a gente poder utilizar e ela ficar muito boa para ser utilizada. Isso é uma pedra polida, uma pedra preparada. A flecha do mesmo jeito. O arqueiro, ele precisava preparar as suas flechas. Ele preparava a ponta, ele preparava de que maneira seria a maneira penetrante que ela teria, ele preparava se ela ia passar pelo fogo e seria lançada com fogo ou não, se ela seria com ferro na ponta, como seria. E aí foram desenvolvidas técnicas, por exemplo, da ponta dela ser aberta, para quando ela entrasse, ela perfurasse os órgãos e matasse o oponente de maneira mais rápida. Então isso foi sendo evoluído. Então os nossos filhos como flecha, eu entendo que a necessidade que nós temos primeiro de carregar os nossos filhos durante um tempo, que a responsabilidade de cuidar, de proteger é sua, é você quem carrega as suas flechas, mas também é você quem prepara as suas flechas. Então, filhos como flecha, como você está preparando a sua flecha para o dia que ela for sair da sua bolsa? De que maneira você está preparando a sua flecha para viver? E aí, irmãos, nós às vezes preparamos muito mal os nossos filhos. Preparamos, por exemplo, nós falamos assim, essa geração é a geração de meninos e meninas, tá? Mimados. Mas quem mimou? Alguém mimou. Já nasceram mimados. Não nasceram mimados, né? Alguém mimou. É uma geração de gente mole. Mas quem fez eles serem moles? Quem fez os filhos não terem coragem de limpar uma casa, de lavar uma louça, de lavar uma área, de passar uma água no carro? Quem fez isso? Não foi do nada, se eles acordaram e viraram preguiçosos. Não. Nós preparamos as nossas flechas.
As nossas flechas foram preparadas por nós. Nós polimos a ponta, nós fizemos, né, de alguma maneira. Eu lembro, muitas vezes a minha mãe dizia assim: eu não estou preparando o filho para ficar limpando casa não, mas eu quero que pelo menos saiba mandar. Então vai todo mundo fazer, que é para aprender pelo menos a mandar. A gente precisa preparar as nossas flechas. Como nós se damos, filhos como flechas, ok, eu os guardo, eu os carrego durante um tempo, mas como está sendo a preparação da sua flecha? Você está preparando a sua flecha para ir para a faculdade? Você está preparando a sua flecha para servir a Deus? Você está preparando a sua flecha para ser alguém que acorda para a vida, que encara a vida? Você está preparando a sua flecha para lidar com as desilusões da vida? Tem gente que não quer que o filho passe por nenhuma desilusão, de nada, né? Até se o cachorro morrer, ele diz, né, ele fugiu, a gente não viu, mas deve ter ido para uma família melhor, porque eu não quero que ele tenha nenhuma dor, eu não quero que ele passe por nada, e aí fica poupando ele de tudo que vai acontecer. Filhos como flecha me traz a ideia de carregá-los, mas também me traz a ideia de prepará-los para a vida, porque as flechas são montadas, as flechas são colocadas na bolsa, mas as flechas não foram feitas para estar dentro da bolsa. As flechas são feitas para quê? Para ser lançadas. Elas são para ser lançadas. Elas são para ser enviadas para algum lugar. Porque filhos como flecha me dá a ideia de carregá-los por um certo tempo, me dá uma ideia de prepará-los para viver a sua vida e me dá a ideia que um dia eu preciso lançá-los. Filhos não são para ficar conosco para sempre. Eu sei que para os pais, eles constroem um quarto ou uma casa em cima, ou no fundo, ou compra a casa do lado, ou se o pai for comprar uma casa, ele comprou na mesma rua, na parte da frente. O conceito bíblico não é esse. A versão bíblica não é essa. A versão bíblica é que os nossos filhos, eles serão lançados, eles devem ir, eles devem viver a vida deles, eles devem estar vivendo as experiências deles, fazendo as coisas que eles precisam fazer. Essa é a visão bíblica para os nossos filhos. Interessante, né? A gente fala de uma sociedade que ajudava no plantio, ajudava na guerra, mas um dos primeiros versículos de um tempo mais antigo da Bíblia, que fala: deixará, portanto, o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, mesmo naquela sociedade, ele fala: casamento é sair, casamento não é ficar, casamento é ser lançado. Mas como lançar flechas que eu não as preparei para isso? E você tem que pensar nesse preparo por muitos aspectos. Um deles aqui: você vai morrer. Não, vai ficar para mim, não sei o quê. E quando você morrer, você está trazendo uma tragédia para a vida dele. Ele tem que ser tão bom que ele não precisa de você para nada. Você tem que treiná-lo tão bem, que ainda que tenha um carinho, que tenha um respeito, mas que ele não precise de você. Que ele seja emocionalmente sadio, que ele saiba tomar boas decisões, que ele saiba olhar o caminho e ir para o caminho certo, preparados para serem lançados, preparados para serem enviados para outros lugares. Porque, filhos não nascem prontos, filhos não vêm pronto de berço, não vêm. As flechas precisam ser polidas. As flechas precisam ser organizadas. As flechas precisam ser direcionadas. Ainda nesse sentido, filhos como flecha, que nós os carregamos durante o tempo, que nós os preparamos para a vida, que nós os lançamos, precisamos entender também que nós não podemos desperdiçar flechas. Eu vou atirar aqui, e eu vou atirar, e se não der certo,
eu pego ela de novo e... Não. Flechas não podem ser desperdiçadas. Você está no meio de uma batalha. No meio de uma luta. E no meio de uma luta você só tem 30 flechas na sua bolsa. Você preparou, você organizou. A guerra ainda não começou, eu vou tirar umas aqui só para mim ficar testando. Não. Flechas não podem ser desperdiçadas. Flechas não podem ser jogadas ao vento. Flechas não podem estar sendo utilizadas para testes. Nós não podemos ficar fazendo testes nos nossos filhos. Nós não podemos ficar fazendo experimentos com os nossos filhos. É a vida deles. E sendo a vida deles, nós precisamos saber que eles precisam de um caminho bom. É por isso, o primeiro dia do estudo aqui, quem não viu, olha, está lá no YouTube. Primeiro dia do estudo que eu trouxe sobre o nascimento de Sansão, eu falei para os irmãos o quê? Quando Deus falou para o seu pai que ele ia ter um filho, ele ora e diz: Senhor, me ensina como eu devo educar o meu filho. Porque não vai ter uma segunda chance. Não vai ter um segundo momento. Não vai ter, deu game over, vou resetar e começo de novo. Não tem isso. Eu não posso desperdiçar. Eu preciso saber como é que eu estou fazendo. Por isso, às vezes nesse treinamento, nós ficamos como mal, como chato, ficamos como alguém que parece que não entende, mas na verdade é um treinamento que nós precisamos treinar. Filhos não vêm prontos de maneira nenhuma. Nesse sentido, é preciso então dedicar tempo para que isso aconteça. Ele diz: eles serão como flechas na mão do guerreiro. Eles podem ser instrumentos de vitória e de bênção. As flechas na mão do guerreiro é que dariam vitórias, né? Mas eles precisam, para tanto, as flechas precisam cumprir essas etapas, serem carregadas, preparadas, lançadas e não desperdiçadas ao vento, a qualquer lugar, a qualquer coisa, a qualquer teoria, porque senão ela não trará a vitória, senão ela não trará a bênção. Ele diz no versículo 5: feliz aquele que enche a sua aljava, né, a sua sacola desses filhos, não serão envergonhados, e quando estiver pleiteando com os inimigos à porta. Nesse sentido ainda, de filhos como flecha, eu preciso entender que essa dedicação para lançar, para preparar, para não desperdiçar, é que mudanças de hábitos em nós precisam acontecer, para que isso seja possível. Por quê? Porque às vezes, em nome do sucesso, em nome de alcançar determinadas coisas, nós não dedicamos o tempo para formar esses filhos nesse sentido e acabamos perdendo. Daí, nenhum sucesso material ou de qualquer outra coisa compensa a destruição da família. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso compensa perder os filhos ou deixar que eles vão para um caminho completamente diferente daquele que nós colocamos diante de Deus, que seria assim. Nesse sentido, eu trago uma reflexão sobre o rei Davi. O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem sensível a Deus, um homem vitorioso, porque ele era um rei, não perdeu as guerras que lutou, ele sempre venceu, mas ele tinha um problema terrível, que chama-se omissão. Se você puder, abra a tua Bíblia aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou logo direto.
1 Reis capítulo 1, versículo 5. Vou direto ao 5 logo. 1 Reis capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Ora, Adonias, filho de Davi, tá? Cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha uma boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Olha só. Davi teve muitos filhos, irmãos. Eu fiquei na curiosidade hoje de manhã de ver quantos filhos, eu nunca tinha contado assim, quantos filhos Davi tinha realmente, né? E eu não sei dizer ao certo, mas eu contei hoje pela manhã pelo menos 20 filhos de Davi. E isso contando poucas mulheres, que talvez ele teve outras filhas mulheres, mas o padrão social da época e não fazer parte da história principal, elas nem foram citadas. Mas pelo menos 20 filhos eu encontrei do Davi com várias mulheres. Adonias é um desses filhos. Adonias não é o filho mais velho. O filho mais velho de Davi é Aminon. Aminon é o filho mais velho. E ele tem uma irmã chamada Tamar. E não sei se os irmãos lembram, Aminon estuprou Tamar. E devido a esse acontecimento, e porque Davi não fez nada, o terceiro filho, Absalão, matou Aminon. Porque ele falou: meu pai está com 2 anos, ainda não fez nada, então eu vingarei. Ele fez uma emboscada e mata Aminon. Na ordem de sucessão, seria Aminon. Tamar era mulher, ela não assumiria o trono. Absalão poderia ser um possível sucessor do Davi. Depois do Absalão nasceu Adonias, exatamente aqui do texto que eu li dos irmãos 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então, na linha de sucessão, Adonias não seria o sucessor do rei Davi, né? Mesmo que na época não existia linha de sucessão. Aproveitando que o sucessor foi Salomão. Salomão é o primeiro filho vivo de Betseba, porque o primeiro morreu, né? É o primeiro filho vivo, mas não é o primeiro filho de Davi. Então, não obedeceu a ordem do primogênito substituir o pai. Não foi essa a ordem. Mesmo assim, se esta fosse a ordem, Adonias não seria o da vez. Absalão também não poderia ter feito o que fez, Adonias também não. Mas Adonias, quando o pai estava velho, se você ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala que Davi estava velho, já estava meio cego, e não conseguia mais tomar a rédea do reino. Vendo isso, Adonias falou: eu serei o rei. Eu serei o rei. Pegou tantos cavalos, pegou 50 homens, pegou carruagem e se autodeclarou rei na frente do pai vivo, né? Então, ele matou o pai, tomando o trono antes que tudo acontecesse. E o texto diz aqui, no versículo 6, o seu pai nunca o havia contrariado. Quem cria filhos mimados, filhos que não entendem de autoridade, filhos que não entendem de lutas, de decepções que nós passamos, esses filhos vão se levantar contra você, virão contra você e vão ser péssimos esposos, péssimas esposas, péssimas pessoas para viver em comunidade, porque criamos muitas vezes filhos mimados, filhos fracos, filho que quando tropeça, a gente não deixa ele levantar só. Já sai correndo em cima e tem que pegar, pelo amor de Deus, segura meu filho.
nós criamos uma geração fraca, uma geração de pessoas que não sabem se levantar quando caem. O seu pai nunca havia o contrariado. O seu pai nunca perguntou, pelo menos perguntou: meu filho, por que você age assim? Nunca. Deixava ele viver. Então as flechas do Davi estavam para lá. As flechas do Davi estavam cheias de defeito. Então, eu percebo então que é possível ser uma pessoa de sucesso e ter flechas ruins. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e ter flechas ruins. Que como nossas flechas serão, não depende muito do meu sucesso, do meu fracasso ou da minha vida espiritual, mas depende do treinamento que eu dou ou a maneira que eu lido com as minhas flechas. E quando eu digo flechas, entendo os nossos filhos. Nós precisamos, então, aqui estou diante de um rei, de um homem bem-sucedido, de um crente, de um homem segundo o coração de Deus, mas que não poliu as suas flechas. Não poliu. E aí é aquele negócio. Tem gente que fala assim, né? Corrige o teu filho, porque senão ele vai dar na tua cara. Corrige o teu filho, porque senão ele vai dar na tua cara. E é exatamente isso em todos os níveis, em tudo o que acontece. Então, o Davi não contrariava o filho. Então, estamos criando péssimas pessoas quando fazemos isso. Tá? Precisamos então entender que, como esses filhos não nascem prontos, a responsabilidade de aprontá-los está em cada um de nós. Partindo então para uma conclusão, não tão curta, tá? Mas para uma conclusão diante de flecha, que eu falei aqui, usei a Bíblia e tal, mas não apliquei, né? Então, aplicando isso em nossas vidas. Primeira coisa, o principal polimento que você precisa dar aos seus filhos, ou que nós precisamos dar aos nossos filhos, é ensiná-los a amar Jesus. É claro que aqui eu estou diante de conhecimentos diversos. E diante de conhecimentos diversos eu poderia aqui falar sobre oriente a profissão, oriente a época do casamento, oriente sobre sexualidade, oriente, eu poderia falar sobre esses assuntos, mas a minha possibilidade de orientar os irmãos é espiritual, é sobre ir para o céu. Então, o meu foco não é sobre a profissão, não é. Mesmo assim, eu quero dizer que tudo isso precisa ser polido por você, tá? Você precisa polir para que ele consiga escolher o melhor nesse sentido. Mas como o foco aqui desta criação é, sem dúvida nenhuma, os aspectos espirituais. E a primeira aplicação que eu trago é: ensine os seus filhos a amar Jesus. Ensine os seus filhos a amar Jesus. Ensine os seus filhos que não existe nada melhor do que amar Jesus. Ele pode ser um pedreiro, mas ele tem que ser um pedreiro que ama Jesus. Ele pode ser um professor, mas um professor que ama Jesus. Ele pode ser um médico, mas um médico que ama Jesus. Ele pode ser um astronauta, mas um astronauta que ama Jesus. Ele pode resolver ser alguém do lar, mas um do lar que ama Jesus. Ele pode querer ser um pastor, um missionário, ou um presbítero, ou outra coisa dentro da igreja, mas que ame a Jesus. Ensine os seus filhos a amarem Jesus. Ensine os seus filhos a querer Jesus. E é isso que nós já lemos lá em Deuteronômios. Vou reforçar para os irmãos. Deuteronômios, capítulo 6. Eu li na introdução do primeiro estudo. Deuteronômios, capítulo 6. Versículo 6 em diante. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás teus filhos. Você vai inculcar nos teus filhos isso.
e delas falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ele falou: tu vai inculcar isso na cabeça do teu filho. Quando tu estiver deitado em casa, tu vai falar sobre isso. Quando tu estiver andando, tu vai falar sobre isso. Correndo, tu vai falar sobre isso. A história da tua casa é sobre isso. Também tu vai atar como um sinal na tua mão. Se tu vai fazer uma tatuagem, vai ser sobre isso, tá? Tu vai atar como um sinal. E te serão por frontal entre os olhos, ó, no meio dos teus olhos, é isso que tu vai colocar. E as escreverás nos umbrais no umbral da porta da tua casa, que é o caixilho da porta, na parte principal das portas, né? Você vai falar sobre isso. E sobre isso o quê? Sobre amar Jesus. Sobre amar Jesus. As nossas flechas, que são carregadas por nós, preparadas por nós, lançadas por nós, e que não podem ser desperdiçadas por nós, elas precisam aprender a amar Jesus. Ensine a sua flecha a amar Jesus. Ensine a sua flecha a ser grata pelo alimento. Ensine a sua flechinha a ser grata pela casa onde ela mora. Ensine a sua flechinha a ser grata pela família que ela tem. Ensine a sua flechinha a gostar da roupa que tem. Ensine a sua flechinha a saber que esse mundo todo foi feito pelo Deus da vida dela. Nós precisamos polir as nossas flechas. E uma das principais maneiras que a gente faz isso é ensinando-os a amar Jesus. Nós precisamos ensiná-los a amar Jesus. E lembre-se ainda do primeiro estudo. Base para tudo isso. A maioria dos nossos filhos vão nos ouvir muito pouco. Mas eles vão fazer o quê? Nos observar. Ele pode não fazer o que você manda, mas ele vai repetir o que você faz. Lembra lá do primeiro? Volta para o primeiro estudo. O bom de link é isso. Quem está aqui, a gente volta de novo lá. Volta do primeiro. Então, ensiná-los a amar Jesus é muito mais do que ame Jesus, viu? Ame Jesus, ame Jesus, ame Jesus. Já leu a Bíblia hoje, não sei o quê. Passa por tudo isso. Passa sim, mas para educar filhos eu tenho que voltar quantos anos eu disse? 30 anos. Lá do primeiro estudo. Porque como eu vou ensinar o meu filho a amar Jesus se eu não amo Jesus? Como? Como que eu vou fazer isso? É quase impossível. No nascimento da minha segunda filha para cá, eu mudei alguns hábitos alimentares meus. E essa mudança dos hábitos alimentares que eu tive levam, por exemplo, ela hoje a querer comer melancia comigo. A gente senta para comer melancia juntos, pipoca com melancia, né? E a primeira eu ensinei a tomar só refrigerante com salgado frito. Eu ensinei errado, né? Eu mostrei o caminho errado. No primeiro estudo, até o senhor falou que as pessoas dizem: ele herdou do pai, não faz o que você faz. Repetir o que você faz. Exatamente. Então, é possível mudanças de hábitos, mudança de comportamentos, mudanças que nós podemos trazer. Então, eles podem não fazer o que você diz, mas vão reproduzir o que você faz. E a primeira aplicação para as nossas flechinhas que eu quero trazer é: ensine a amar a Jesus. Ensine eles a amar a Jesus acima de todas as coisas. Ensinem eles a saber que é esse Jesus que faz a diferença na vida deles. Não estou falando de transformar todos eles em pastores missionários, não. Se quiserem ser, né, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas que eles amem a Jesus, independente do que estejam fazendo, independente da cidade que vão morar, independente do país onde estarão, que eles amem a Jesus. Às vezes, na minha geração, os pais da igreja que eu criei, né, que eu nasci, eram pessoas que queriam que a gente fosse pastores
missionários falavam muito sobre isso. Me chamavam na frente e falavam sobre isso. E a gente acaba, às vezes, reproduzindo só nesse sentido, né? Mas eu lembro que nessa nossa guerra estamos precisando de um médico para Ayrton Senna, vai ter ação, ainda não tem nenhum médico, a ação é amanhã, ainda não tem médico, como é que vai ser? E a gente falando nessa correria, e aí, andando em um desses com a minha filha, a mais velha, e aí ela disse assim: pai, quando eu for médica, o senhor não vai ter mais esse problema, né? Porque eu vou trazer os meus amigos. E aí, na hora eu vi e eu entendi isso aqui, entendeu? Os nossos filhos, eles podem ser o que eles quiserem ser, mas eles precisam amar Jesus. Eles precisam amar Jesus. Eles precisam querer Jesus. Eles precisam. Mas pastor, e quem é que vai cuidar da obra? A obra é de Deus, a preocupação é de Deus. Quem é que vai ser o pastor aqui daqui 30 anos? Quem vai estar cantando daqui 30 anos? Quem vai dar EBD daqui? Esse problema é de Deus, porque a igreja é dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aí, me diga uma coisa. Eu ouvi essa frase, acho que é de Lutero essa frase. Ele diz assim: leão não precisa de protetor. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Ele não precisa de protetores, ele não precisa de defensores. Ele é Deus, ele que faz as coisas. Ele levanta. Eu ouvi de um tempo assim, desacreditado, né? Com obra, com missão, com igreja, com pastor. Aí um jovem que não era nem batizado, eu fui deixá-lo em casa, a gente conversando, eu falei: você vai fazer o Enem? Eu vou, e não sei o que, a gente conversou: mas e você já pensou o que você quer fazer mesmo? Eu falei: pastor, eu vou lhe falar a verdade, ó. Eu digo, eu queria mesmo ser pastor, assim, ficar pregando tipo o senhor, e pregar em outros cantos, assim. Eu fiquei sem reação, assim, rapaz, Deus ainda chama gente para querer ser pastor, né? Fiquei pensando assim, rapaz, não tem, no momento desse que a gente fala que não dá dinheiro, que não dá retorno, que tem um monte de coisa, mas aí Deus, ele fica trabalhando onde a gente nem vê, onde ele está trabalhando. Eu lembro do nosso discipulado, não vou falar o nome também, quando a gente era mais novo, tinha um jovem que era discípulo do Maico, e aí hoje ele já deve ser coronel já no Amazonas. E aí ele dizia assim, a gente falava sobre sonho, o que a gente queria fazer, ele falava assim: eu quero ter 12 filhos e ser pastor, assim, tipo o Breno, pastorear uma igreja e você missionário, né? Hoje ele tem 5, né? Está perto da meta ainda. Mas, e eu ficava pensando, né? Como é que seria isso? E como é que planta-se isso na cabeça de alguém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar Jesus. Entenda isso, é fundamental. Outra aplicação importantíssima que eu não poderia deixar de fora sobre as nossas flechinhas: ore por eles. Ore por eles. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Uma coisa me marcou quando a minha avó morreu, a mãe da minha mãe. Bem velhinha, do cabelo bem branquinho. Minha primeira Bíblia que me deu foi ela. Ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. E ela tinha, como os antigos, acho que o Rickson com a mãe dele, o pessoal só lê a Bíblia em voz alta, né? Eles não leem a Bíblia aqui assim, na mente, eles leem: quando teu filho no futuro, né? E da manda cada um, mas a leitura pessoal deles, eles leem em voz alta. Isso é uma teoria da teologia, inclusive, que fala sobre orar a Bíblia. E eles não sabiam que faziam isso, mas os missionários americanos, quando vieram ao Brasil, eles traziam esse conceito, que quando eu só leio, eu não estou preparando tanto a minha mente. Quando eu falo a Bíblia, da fé vem pelo ouvir a palavra, eu estou fazendo em dose dupla o que está acontecendo. É bem interessante, bem interessante essa ideia, e eu recomendo, inclusive, né? A minha avó, a gente ouvia às vezes só os lábios, o barulhinho assim, e ela estava lá lendo a Bíblia, e ela me dizia assim: meu filho,
Você quer ser inteligente? Leia Provérbios. Falava muito isso para mim. Muitas vezes eu ouvi isso dela. E quando ela morreu, os filhos e os netos falavam assim: quem vai orar agora por nossa família? Porque eles tinham nela essa pessoa, né? Eles tinham nela essa pessoa que orava pelos filhos, pelos netos. Eles tinham nela essa pessoa que buscava a presença de Deus. Então, assim, ore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos. Mas é orar na igreja, não é orar todo dia. É orar sempre, é colocá-lo sempre na presença de Deus. Vou te dar alguns exemplos aqui, de pessoas que oravam ou que intercederam a Deus pelos seus filhos. Por exemplo, Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos. Tudo bem? E na sua filha de 12 anos, ela ficou doente, muito doente. E o que ele fez? Ele foi até Deus pedir pela sua filha, né? E ela recebeu a visita de Deus e ela foi curada. Aquela mulher Ciro-Fenícia, quando Jesus ia andando, que ela estava terrivelmente endemoniada. Aí ele diz: eu não vim para os outros e tal, né? E aí ela fala assim: até os cachorrinhos comem do que cai da tua mesa, né? Do que sobra da tua mesa. E ela vai, se humilha pelo seu filho, e a sua filha é liberta. O pai daquele filho endemoniado, que o filho caía no fogo, na água, e que era todo cortado, o pai vai até o Senhor e pede pelo filho, porque a salvação é individual, cada um tem que ir buscar, cada um tem que ir para a presença de Deus, mas às vezes, gente, os nossos filhos não estão em condições de ir até Deus. O centurião chega lá pelo seu servo. Então, às vezes eles não estão. Por quê? Porque não tem entendimento. Entre os humanos, o conhecimento é passado de um para o outro, de maneira escolar e sistemática. É interessante assim, as igrejas que trabalham na visão celular do G12, eles têm, por exemplo, esse treinamento de domingo de manhã. Algumas, né? E também pode ser até que já mudou, mas algumas têm elas como escola de líderes, ou a escola da vida, que é por um tempo. Então, alguém de outra igreja vem para a nossa e ela quer saber, mas a EBD é por quanto tempo? É por quanto tempo? Não, o nosso é porque nós entendemos que passamos de um para o outro, os conhecimentos e as verdades de Deus, um para o outro, e é para sempre. Não tem esse negócio, não tem uma data que acaba. Eu faço 3 meses e não venho mais, é isso? Não. Ou até que ele venha. Tem a outra, tem um diploma de formatura, estou formado. Não tem. A formatura vai ser no céu, né? Que a gente vai chegar lá e vai estar formado. Então aqui a gente todo dia vai estar aprendendo, trocando, entrando na presença de Deus. É um modelo de igreja diferente, irmãos. Esse modelo tradicional nosso. O deles, eles têm as razões deles de seguirem desse jeito. Esse é o nosso modelo, né? E aí, nesse sentido, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eles podem não conhecer, eles podem estar precisando de libertação, por isso eles não conhecem, eles podem estar doentes, por isso não conseguem, podem ter muitos motivos e eles não conseguirem chegar até Deus. Podem ter muitos motivos, mas nós precisamos ensinar as nossas flechinhas a amar a Jesus e ensinar e orar por nossas flechinhas, todos os dias. Já fez 15 anos, já sabe o que quer, mas você ainda é o pai dele? Traz a certidão de nascimento aí, não é assim? Ore por ele. Ore por toda a sua vida. Nunca deixe. Deus todo dia, eles são adultos, têm filhos, eu oro por eles, por neto, por todo mundo. Não faz o que eu quero, ore por ele. Faz o que eu quero, ore por ele. Está no caminho que eu queria,
ore por ele. Não está no caminho que eu queria, ore por ele. Ore todos os dias pelos seus filhos. Então, aqui eu encerro a mensagem de hoje, trazendo a reflexão que os nossos filhos não nascem prontos. E se eles são como flechas, nós precisamos carregá-los por um tempo, prepará-los, lançá-los e não desperdiçá-los em nenhum momento da nossa vida. E nesse sentido, ensine-os a amar a Jesus e ore por eles sempre, até o dia que você for se encontrar com Jesus. Ore por eles, coloque a vida deles diante de Deus. Amém? Então vamos orar, encerrando? Vamos ficar de pé então? Agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe a esse lugar, Deus. Que a Tua palavra, Deus, seja vida em todos nós. E que venha fazer sentido para cada um de nós, Senhor. Que venha fazer sentido na nossa vida prática, Deus. Eu te peço, meu Deus, me ensina, Deus, a criar as minhas filhas. Me ensina, Senhor, a ser exemplo. Me ensina, Senhor, a orar por elas todos os dias. Me ensina, Senhor, a saber polir as flechas que o Senhor confiou nas minhas mãos, Senhor. Me ensina, Senhor, a ensiná-las a te amar, Deus, acima de todas as coisas. Me ensina, Senhor, a ser exemplo, Deus, no serviço, a ser exemplo, Deus, na Tua presença, Deus. Muda a minha vida, muda os meus hábitos, me faz uma pessoa melhor, Senhor, todos os dias. Me faz, Senhor, um pai melhor. Me faz, Senhor, ser conforme a Tua palavra, Deus. E Deus, todo erro, Deus, que eu possa ter cometido por omissão, por erro também, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, das minhas filhas. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor proteja cada um dos seus caminhos. Que o Senhor proteja o andar, o falar. Que o Senhor proteja tudo que elas forem fazer, Deus. Que a Tua poderosa mão esteja com elas, livrando, guardando. Que elas cresçam de maneira saudável, Deus, emocionalmente. Que elas cresçam de maneira saudável, Senhor, no relacionamento com as pessoas, no trato, Deus, com a Tua presença. Que elas cresçam, Senhor, amando a Tua palavra. Que elas cresçam, Deus, sabendo que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Cuida de nós, nos dirige, nos dá um domingo abençoado, protegido e guardado, Senhor, por Ti, Deus. Pai querido, que à noite todos possamos estar aqui para Te servir. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Estamos encerrados.